Aqui está um breve roteiro. Nós vamos fazer uma pequena introdução um pouco da Spectrum Center aqui no Brasil, sobre a aplicação do Spectrum E e, ao final, uma demonstração do produto. Nós somos uma empresa especialista em gerenciamento do espectro. A Spectrum Center é uma unificação dos antigos escritórios da ATDI nos Estados Unidos, Reino Unido e do Brasil. Atualmente, fornecemos a revenda da solução Spectrum E para engenharia do espectro, medição remota e fornecemos soluções empresariais baseadas em implementações de versão adaptadas do Spectrum E. E também fornecemos serviços profissionais, como consultoria de teste de unidade, de medição e desenvolvimento de soluções do software personalizada para clientes atuais e novos da indústrias comerciais e de regulação do espectro. A Spectrum Center no Brasil é sediada em Brasília, onde nós somos responsáveis por manter a versão do Spectrum E, que foi renomeada na Agência Nacional de Telecomunicações. Fornecemos a customização do software, conforme necessidades da Anatel, a manutenção corretiva do software e auxílio na utilização do software para os funcionários da Anatel. O sistema hoje de gerenciamento do espectro é a solução do software de gerenciamento do espectro é um aplicativo web chamado Spectrum E. O software é composto por módulos e license, análise técnica e monitoramento remoto. A plataforma oferece a capacidade de permitir que os usuários finais, internos e externos à administração do regulador, interajam entre si de maneira automatizada e eficiente. Nesse momento, será feita a demonstração do Spectrum E focado na radiodifusão, conforme eu disse anteriormente. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou parte da equipe dos Estados Unidos, Spectrum Center dos Estados Unidos. Estou a ver aqui os participantes e vários de vocês, já falei com vocês entre e-mails e fiz também webinars. Eu sou na parte do suporte na área do Spectrum E. O que eu vou apresentar hoje vai ser o Spectrum E, mas vai ser na parte de radiodifusão de FM. Vou fazer aqui um zoom in. Eu vou fazer o login usando a minha conta. Esta é uma conta secundária. Caso vocês desejarem enviar-me e-mail, o meu e-mail é rrodrigues@spectrum.center. Eu vou usar esta segunda conta que eu tenho aqui. Não é um e-mail válido. Por favor, não enviar e-mail para .pt. É só mesmo a minha conta de testes ou apresentação para a parte de na área de Anatel. Em minha conta sendo em português com as funções de Brasil. Dentro do Spectrum E nós temos o mundo por completo. Eu tenho já preparado um projeto ao redor de Brasília para apresentar as funções. Eu vou usar funcionalidades de FM. As funções de TV vão ser bastante iguais. O fluxo vai ser igual, a resolução vai ser diferente. Nós temos diferentes resoluções já programadas, codificadas dentro do Spectrum E. As resoluções para a radiodifusão, nós temos em FM, temos a resolução de Anatel 67 e temos a resolução 284 de TV, específicos para a Anatel. E como vocês podem ver, eu tenho aqui os dois prontos para quando eu preciso de verificar alguma coisa sobre a resolução. Vou fechar esta aba. De volta, como eu disse, eu já tenho o meu projeto pronto para este webinar para executá-lo dentro do tempo permitido dentro do webinar.
Eu não vou falar sobre todas as funções, eu vou falar sobre as funções em específico de Anatel. Então eu vou começar no lado esquerdo, aqui em rede. Nós temos dois tipos de objeto, o FM e TV, e temos o FM existente, o mesmo objeto, só com nome diferente, e TV existente. Eu vou importar o plano básico, eu vou só selecionar primeiro a minha estação e fazer o importar plano básico. A razão que eu estou a selecionar a minha estação primeiro é só mesmo para preencher automaticamente as coordenadas para estes campos com a informação da minha estação. Eu vou fazer a faixa de frequência e vou fazer o raio de busca de 350 km, o canal mínimo, vou meter até mesmo por completo o canal, o plano de Anatel 198 até canal 300. Vou deixar estas funções como não, para não aplicar a classe Mercosul e não atualizar o plano básico com dados de instalação. Eu vou fazer para importar para a FM existente para ser separado. Eu vou executar o importar e ele vai levar alguns segundos para finalizar este import. Vocês podem ver, já terminou e importou para a FM existente 588 casos, 588 canais ao redor da minha estação. De onde vem este importar plano básico? As informações do plano básico vêm diretos de Anatel. Eu tenho aqui já aberto onde nós estamos a obter este banco de dados do plano básico é diretamente do mosaico de Anatel. Como vocês podem ver aqui, é Spectrum E na mesma, é o nosso Spectrum E, o aplicativo Spectrum E. E caso vocês desejem, tem aqui o download plano básico para fazer o download do plano básico, caso vocês desejem. É uma página pública de Anatel. Nós obtemos esse diariamente e metemos ele compatível com o Spectrum E para o seu uso dentro do nosso Spectrum E, no nosso cloud. Eu já importei os meus canais e eu tenho eles aqui presente, 588. O que eu vou fazer a seguir, vou pegar, eu tenho aqui duas cópias do meu canal proposto. A razão que eu tenho a segunda cópia é só mesmo eu vou fazer o ajustar IRP-HTX. Este vai basicamente modificar o meu canal proposto e modificar o padrão da antena, a altura da antena e a minha potência no meu canal. Então vou fazer esse ajuste. Daí nós temos que definir a altura mínima da antena em metros. Eu vou deixar 40 e a relação máxima frente e trás em dB eu vou deixar 20, vou deixar os parâmetros padrão e vou executar esta função e daí me vai apresentar o resultado, basicamente o relatório falando por cada 5 azimuths as informações desses azimuths. Para baixo nós temos a opção de fazer o download deste relatório. E qualquer altura que vocês vejam um relatório deste formato, uma tabela, este formato de tabela, vocês podem sempre reorganizar a tabela clicando no nome da tabela e reorganizando os valores de mínimo para o maior, do maior para o menor. Ou alfabético. Eu vou fechar este. Essa tabela também está sendo apresentada aqui. Esse tipo de tabela que pode ser reorganizada. E disso nós verificamos os dois casos, nós podemos ver as diferenças. Como eu falei, a altura da antena vai ser diferente. A potência, o ERP, vai ser diferente entre os dois. E também vamos ter uma antena, um padrão de antena que vai ser diferente. Esta modificação vai permitir que o seu contorno, quando for calculado, seja mais redondo. Daí eu vou executar com esta estação, eu vou analisar a viabilidade. Basicamente, analisar se essa estação vai causar, os contornos vão causar sobreposição com os outros contornos. Estes outros casos que eu tenho aqui são casos que já importei anteriormente do plano básico, são casos existentes. Eu sei que neste webinar eu importei eles para FM existente, mas nós vamos falar sobre eles mais tarde, quando estão separados. Mas para este íamos precisar de analisar a viabilidade. As estações iam ter que estar aqui no
no mesmo tipo de objeto. Eu vou executar com o meu proposto 2, executar o analisar viabilidade e daí me vai preencher a coluna resultado. E daí eu tenho o meu proposto sem nada no resultado. Nós não vamos executar se ele está causando sobreposição entre ele próprio. Nós conseguimos ver aqui o meu proposto diz fail, nós vamos ignorar esse porque sabemos que é o mesmo canal. E temos outros que nos estão a falar de fail. Navegar um pouco para o lado direito. E a razão que eu quero navegar para o lado direito é devido a esta coluna sobreposição. Eu vou tirar aqui um screenshot. E vou de volta na minha coluna, na minha tabela, retornar para o lado esquerdo. E a razão que eu estou a fazer isso é que o nosso resultado é um sumário da coluna sobreposição. Então eu quero meter os dois de lado a lado. E assim eu estou usando o meu screenshot para meter as duas colunas de lado a lado, só para exibir o que está sendo representado. O campo resultado e a sobreposição basicamente são dois campos dentro de um campo próprio. Basicamente a sobreposição, temos aqui um resultado e temos o segundo resultado. Esses dois resultados, vocês podem ver aqui na legenda, diz EP e PE. O E significa existente, o P significa proposta. Basicamente a estação que eu selecionei ao executar o analisar viabilidade vai ser a minha estação proposta. Neste exemplo, eu realmente selecionei uma estação já nomeada proposta. E todos os outros que não estão selecionados vão ser a minha existente. Daí nós conseguimos ler, vou usar o caso número 4, a existente, que a nossa existente está causando 100% de sobreposição na nossa proposta. O que isso significa? A sobreposição, o nosso existente, o contorno de interferência está causando 100% de sobreposição no contorno de serviço da minha estação proposta. E no segundo campo, na mesma coluna sobreposição, me informa 54,3%. Isso significa que o contorno de interferência da minha estação proposta está causando 54,3% de sobreposição no contorno de serviço da minha estação existente. Os valores em dB, esses valores são os valores que estão sendo aplicados nos nossos contornos e são valores que vêm diretamente das resoluções. Neste caso, a resolução 67, que é a resolução de FM. E está sendo apresentado para a Anatel. Esses valores vão ser relacionados com a classe, com o canal adjacente ou dois canais adjacentes e aos valores que estão sendo representados aqui. Antes de nós começarmos a verificar se conseguimos ver esse resultado no mapa, o que eu gostaria também de informar é basicamente a razão que temos aqui. Aqui temos 4 campos, aqui temos mais um e aqui temos outro campo. Basicamente 6 campos ou 6 canais que não receberam resultado. A razão para esse tem várias razões, ou tem duas razões que podem ocorrer. Uma, verificando aqui o canal 214 e temos aqui 217. Basicamente estes 3 canais são 3 canais adjacentes. Isso significa, e também temos aqui um outro, isso significa que são 3 canais longe do nosso canal de Goianápolis, canal 214. A regulação de Anatel diz que considera até 2 canais adjacentes. Isso significa que estamos a considerar, quanto ao meu proposto 2, estamos somente a considerar 214, que é o co-canal. Estamos a considerar um canal adjacente, que iria ser o 215 e 213, e 2 canais adjacentes, que ia ser o 212 e o 216, mas não o 217. Então, esses 4 não vão ser considerados. Isso significa que nós ainda temos aqui 2 que estão ou co-canal, ou basicamente um canal adjacente, que deveriam ser considerados. Sim, iriam ser considerados, mas
outra parte que temos que lembrar é que a resolução também fala da distância. Vou selecionar o meu canal proposto e vou executar a distância entre canais, a funcionalidade no lado esquerdo. O que este me vai fazer vai preencher este campo de distância. Então vou clicar nele, distância entre canais. E daí me vai calcular a distância do meu canal que eu selecionei para todos os outros canais. E eu consigo ver que o meu proposto 2 para o meu proposto é 0 km. Eles são o mesmo canal, não tem distância entre eles. Mas este terceiro canal aqui, fronteira, que é co-canal, ele está a 745 km. Basicamente na resolução de Anatel, este está muito longe para ser considerado. E igual para 215, ele está a 324 km, ele vai estar muito longe para ser considerado para análise de viabilidade. Então temos essas razões que não são considerados e não existe resultado. Basicamente a resolução não informa de como estes deveriam ser tratados, de 3 canais adjacentes ou bastante longe fisicamente. Daí vamos voltar para a parte de viabilidade e ver se conseguimos ver este resultado no mapa. E nós temos a opção para ver esse resultado. Vamos pegar este resultado aqui, que é temos 100% e 54%. Pegando um dos outros não iria ser bastante interessante, mas podemos fazer esses também. Eu vou pegar este porque temos 100% de um lado e só quase que metade do outro lado. Então vou pegar os dois, selecionar os dois de interesse. E para verificar novamente, é o canal número 4, nós estamos com ele selecionado. Os dois selecionados, vamos executar o plotar contorno. Daí, clicar para executar o contorno. Eu vou voltar em rede, em vez de fazer o zoom in, eu vou selecionar o meu canal e fazer o mapear objetos selecionados para me levar diretamente onde o meu canal está localizado. Daí, nós conseguimos ver o resultado do plotar contorno. E estamos a ver o 100% e 54%. Eu vou usar a ferramenta aqui do Snip para tirar um segundo screenshot. Assim eu posso ter os dois screenshots de lado a lado e falar entre os dois. Daqui nós conseguimos identificar que a minha estação existente queria ser esta aqui. É só modificar o tamanho. Tem aqui a minha estação existente e tem a minha estação proposta. E eu tenho, está-me a dizer, a minha estação existente está causando 100% de sobreposição na minha proposta. A minha estação existente está aqui o contorno de interferência. E ele vai todo à volta da minha estação existente. E depois temos o contorno de serviço da minha estação proposta. E nós conseguimos ver que está realmente 100% o contorno de serviço dentro do contorno de interferência da minha estação proposta. Verificar a segunda parte, que é o meu proposto na minha existente. Daí nós conseguimos ver, só pegar aqui novamente, o meu contorno de interferência da minha estação proposta e o contorno de serviço da minha estação existente. E conseguimos ver que estamos só mesmo aqui, eu não iria conseguir dizer se é 50% a 54%, mas parece estar mesmo a meio. De voltar em rede, nós podemos selecionar os canais e podemos clicar para limpar contorno e vai remover os contornos. Se voltar no mapa, não existe contornos. Voltar para a rede. A segunda parte, nós temos aqui o analisar instalação. O analisar instalação me vai permitir fazer uma análise ou uma comparação entre o meu plano básico e o meu canal de instalação. Eu vou usar os meus dois casos aqui, o meu proposto e o meu proposto 2. Como eu não tenho um projeto real, por motivos de privacidade, eu não quero pegar um canal que seja real e modificar. Eu executei com um dos canais que estão no plano básico e executei o ajustar IRP. Eu vou considerar ele como o meu de instalação.
Basicamente temos o plano básico, que temos que usar uma resolução, mas depois para a instalação vamos ter dados diferentes. O que nós temos que fazer com o nosso canal de instalação, nós temos que modificar este campo Source. PV significa plano básico, RES significa o reserva, mas nós queremos instalação. A instalação vai ser PV+. Então vou inserir ele como PV+. E vou clicar para modificar. Verificar as duas linhas, os meus dois propostos. E vou navegar para o lado direito. E aqui temos o nosso source. E temos PV+ num campo ou num canal e PV no segundo canal. Então vou clicar para analisar a instalação e vai fazer uma comparação entre os dois. E daí nós conseguimos ver a nossa comparação. Nós temos informação por cada radial, a cada 5 radiais, o azimuth, a altura acima do nível do terreno. Depois temos aqui a distância do plano básico, a distância de instalação e uma comparação entre a distância do plano básico e a distância de instalação em termos de distância. Em termos de percentagem. Em seguida temos duas colunas para o IRP, do mesmo jeito, plano básico, instalação e uma comparação entre os dois, tendo novamente a unidade de percentagem. Igual temos este tipo de tabela, podemos reorganizar de qualquer forma que nós gostaríamos, clicando no nome de cada coluna. Navegando tudo para baixo, temos a opção de fazer o download deste relatório. Eu vou encerrar o relatório, voltar em rede, e o próximo opção que nós temos aqui vai ser iniciar o cálculo de cobertura. Cobertura ou até mesmo para a mancha de interferência. Para executar estes casos, cobertura ou de interferência, nós vamos ter que usar dois passos. O primeiro passo vai ser calcular como o nosso modelo de propagação vai ser usado. Basicamente, como o nosso sinal vai reagir usando o modelo de propagação, que vai ser uma fórmula. Nós temos o DeGuacis, que é o caso de Anatel, foi solicitado para usar este modelo de propagação. Nós compreendemos, para engenheiros, eles vão gostar de comparar diferentes modelos de propagação. Nós temos, por padrão, 1546 e o Lonely Rice, que podem ser usados. Tem que lembrar que o DeGuacis vai ser o modelo de propagação dentro de Anatel. Então eu vou executar com o DeGuacis. Eu tenho o meu proposto 2 selecionado. Iria ter que selecionar todos os canais desejados. Eu já executei para todos os canais, menos o proposto 2. Executei para todos para poupar tempo e também para vocês terem uma ideia de quanto iria ser somente para um canal. E daí eu vou executar ele. A altura da antena vou deixar 10 metros, distância de cálculo, eu vou modificar ele para 200 km neste caso. Em seguida, o valor K, a curvatura da Terra, a amostragem de perfil, alta resolução, resolução normal ou resolução baixa. Por fim, a Radial Density Factor, o que este vai fazer vai executar, só criar aqui um novo screenshot. O que ele vai fazer é, ao redor da nossa estação, ele vai calcular, neste caso, os 200 km, e vamos imaginar que eu fiz um círculo perfeito. E daí o que este vai fazer, este fator, se deixarmos em 1, ele vai calcular as 360 radiais. Se nós metermos um valor de 2, ele vai aumentar, ele vai, em vez de fazer 360, vai fazer 720 radiais, de basicamente 0,5 em cada 0,5 radial. Se nós metermos aqui um valor de 0,5, ele vai basicamente meter menos radiais a serem consideradas, basicamente 2 em 2. Eu queria ser a 180 radiais, mas iria calcular basicamente as 360, mas só 180 vão ser consideradas de 2 em 2. Executar ele.
E ele terminou. Se voltarmos no mapa, não vamos ter nenhum resultado. O que nós vamos ver aqui vai ser no lado, mais para o lado direito, aqui está, nós temos uma coluna matriz. Aí nos está a informar que foi calculado de GOASIS, com 10 metros para a altura da antena receptora e a 150 km foi calculado. Devia ter 200 nesse caso. Ok, eu não refresquei a página. Aqui tem os 200 km que foi calculado ao redor desta estação. Para todas as outras eu fiz o cálculo para 150 km. Daí nós podemos selecionar todos os canais desejados para exibir a mancha. Eu vou fazer a mancha de cobertura. Então eu vou passar um pouco para a frente e não vou fazer a parte de Anatel neste caso. Eu vou fazer a mancha de cobertura. Para a mancha de cobertura temos diversas opções. As duas que eu gostaria de informar agora vai ser o downlink. Temos em DBU, a unidade DBU, e temos DBM. A DBM vai ser a potência recebida, o DBU vai ser a potência no campo. As duas funcionam da mesma forma, a única diferença entre DBU e DBM, o DBM vai ser uma vez que entre a sua tecnologia. Entrando na sua tecnologia, eu vou executar o DBM, entrando na sua tecnologia você vai ter a capacidade de ter ganhos ou perdas, dependendo se você meter positivo ou negativo. E daí você tem a DBI ou DBD para a unidade, eu vou deixar em 0. Em seguida temos o campo gravar predição como. Este vai ser como o nome da sua predição. Dentro do SpectrumE, a sua mancha de cobertura é nomeada como predição. Vai ser definida como uma predição. Cada vez que alguém fale predição, eles querem falar sobre a mancha de cobertura dentro do SpectrumE. Eu vou deixar este nome. Uma coisa para lembrar sobre o nome, eu vou deixar o padrão, mas usando o mesmo nome vai subscrever a predição anterior e não lhe vai solicitar se tem a certeza ou não. Vai subscrever automaticamente. Para mim este é só um demo, não é um projeto real, então eu estou ok com subscrever o demo anterior ou testes, seja o que eu tenha salvo anteriormente. A seguir, aplicará objetos selecionados ou todos os objetos. Eu já tenho todos os meus objetos selecionados, então não me importa qual eu seleciono. Se você tiver mais de 100 objetos, só lhe vai ser representado 100 objetos por página e o selecionar todos só vai selecionar os 100 objetos que estão nessa página. Se você tiver mais de 100 objetos, a recomendação é clicar todos os objetos. Ou se você não desejar usar o selecionar todos, é só clicar todos os objetos. Eu vou deixar ele e executar ele. Uma vez que termine, me vai levar ao mapa e vai-me apresentar a minha mancha de cobertura. Aqui está a minha mancha de cobertura para todas as minhas estações e até mesmo o meu caso de fronteira. Nós vamos falar sobre esse canal mais tarde. Daqui temos a nossa mancha de cobertura, mas uma coisa que eu gostaria de apresentar vai ser meter este ícone num sítio que seja mais fácil de ler ele. E a razão que eu estou a tirar o screenshot é nós temos aqui informações sobre um ponto no mapa. Nos está a informar coordenadas, nos está a informar a altura acima do nível do mar e a nossa potência recebida. Essas informações são relacionadas quando você tem este mais no mapa. Basicamente, onde você meter o mais no mapa, essas informações vão ser atualizadas. Sobre o que nós recebemos, o nível, os negativo 49.7 dBm, esse vai ser só apresentado quando nós tivermos uma mancha de cobertura ativa no mapa. Esta mancha de cobertura me está sendo filtrada devido à nossa paleta de cores no lado esquerdo. Então está sendo só apresentado tudo que esteja acima de negativo 92 dBm. E tudo que esteja próximo de negativo 10 dBm ou acima de negativo 10 dBm vai estar em vermelho. Nós podemos sempre modificar a paleta de cores. Clicando na paleta de cores me vai permitir modificar ele.
uma coisa para lembrar vai ser que tipo de mancha de cobertura nós temos. Vai ser apresentado aqui o nome da nossa mancha de cobertura, mas o mais importante vai ser os 3 últimos caracteres. Aqui temos DVM. Esse vai definir o tipo de mancha de cobertura, o tipo de predição. E esse tipo de predição tem que ser o mesmo tipo de paleta de cores. De outra forma, não vai funcionar uma paleta de cores DBU, não vai funcionar com uma predição DVM. Daí na nossa paleta de cores padrão, a Spectrum, temos aqui o DVM. Daí eu posso modificar o valor. Eu vou meter um valor bastante diferente só para nós vermos uma diferença grande. Eu vou meter negativo 40 dBm. Clicar em atualizar e a minha mancha de cobertura vai ficar muito mais pequena. Basicamente, não vai colorir nenhum valor abaixo de negativo 40. Clicar nela novamente e vou meter de volta para negativo 92. Nós temos também a opção de criar a nossa própria paleta de cores. Nós podemos criar com, digamos, eu tenho aqui um para DBU, com 3 cores e informar que, digamos, em verde é o valor de X, a Z, de valor, a cor vermelha é de A a B, entre outras informações, ou podemos meter só uma cor ou 20 cores, a sua preferência. Eu vou deixar a Spectrum de padrão, clicar para atualizar e ela vai ficar de volta como estava anteriormente. Eu vou retornar vou aqui clicar em predições e vou deselecionar a minha predição atual. De selecionar ela, vai ficar este campo vazio, voltar em mapa e não vai me ser apresentado nenhuma predição. Voltar para a rede, agora voltar para a parte de Anatel, vamos fazer o mapear interferência. Antes de mapear interferência é uma parte que eu gosto de fazer e recomendo ser executado. Em vez de selecionar o nosso interferidor e considerar todos os outros como vítimas e clicar em mapear interferência, neste caso eu vou receber uma área bastante grande considerada como interferência. A razão sendo que eu tenho um segundo canal na mesma localização. E eu sei que estes dois não vão ser interferidos porque um é os nossos valores de plano básico e o outro vai ser a instalação. Então, os dois não vão existir ao mesmo tempo em vida real quando eu meter a minha estação, a minha antena. Então, eu vou querer não usar o meu proposto. A minha fronteira não me vai causar interferência, eu poderia também não considerar ele. O que eu vou fazer, vou selecionar todos, vou deselecionar dois canais aqui, o meu proposto 2 e o meu existente. E o que eu vou fazer no lado esquerdo, vou clicar em ativar e desativar. Esta função me vai modificar o campo on-off. Um vai ser ativo, vai ser considerado como transmissor, e 0 vai ser desativado, não vai ser considerado. O que significa agora, se eu executar com o meu proposto selecionado e clicar para mapear interferência, todos que estão em 0 vão ser ignorados, não vamos ver onde é que eles vão ser interferidos. O que agora para mim é perfeito porque eu posso ver onde o meu proposto 2 está interferindo com a minha existente. E a razão nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou então executar selecionado o meu canal que vai ser o meu interferidor, considerado como interferidor. Clicar mapear interferência e daí ele vai executar, não nos leva diretamente para o mapa. Se formos ao mapa, não temos a mancha de cobertura automaticamente selecionada. O que temos que fazer é ir em predições e ativar a nossa mancha de cobertura ou interferência neste caso. A mancha de interferência para FM vai ser nomeada FM com o underscore e map, significando interference map, mapa de interferência, e depois, por fim, os 3 últimos caracteres são relacionados com o tipo de predição. Este vai ser um DOTA. Clicando no nome, nos vai selecionar como a predição atual. Dessa forma, está selecionada, nós podemos ver ela no mapa. Navegar para chegar um pouco mais próximo, daí nós conseguimos ver em vermelho onde nós íamos ter interferência, em verde onde não temos interferência.
Eu vou tirar aqui um screenshot deste caso. Ao voltar em rede, eu vou revisitar a parte do pilotar contorno. Eu vou executar essa função novamente, só para ter os contornos. Em Anatel, o mais importante para a Anatel iria ser dentro do contorno de serviço. Neste caso, tem bastante mais área fora desse contorno de serviço. É uma área de interferência. Eu vou tirar um segundo screenshot aqui. Em Anatel, eles solicitaram para ter um filtro. Basicamente, o filtro sendo só apresentado na mancha de interferência dentro do contorno de interferência. E, ao mesmo tempo, a razão que eu queria meter só uma estação é porque vocês podem ver, tem muitas estações perto do meu proposto 2 e ia-me apresentar bastantes áreas em vermelho e se tivesse mais de duas estações vítimas, iria ser difícil identificar qual estação está sendo interferida pela minha proposta. Então, para este webinar, eu gosto de apresentar só uma estação sendo interferida. Daí nós sabemos qual é a interferidora, qual é a vítima. Daí voltar em rede e se nós executarmos novamente o mapear interferência, com todos os parâmetros iguais, a única diferença vai ser que nós temos o contorno pilotado no mapa. Executar mapear interferência, ele executou e agora tem a minha predição sendo filtrada somente dentro do meu contorno de serviço. E para vermos a diferença entre os dois, eu tirei o screenshot para nós conseguirmos identificar e ver áreas onde a nossa predição está diferente. Basicamente filtrada fora do contorno de serviço. Dentro do mapa, se uma das suas estações parar de ser exibida, ou digamos esta estação existente, o contorno relacionado com essa estação para de ser exibido. E aqui você consegue ver que para ser exibida no mapa, ela para de ser, o contorno para de ser exibidos. E isso é feito de propósito só para, se vocês quiserem fazer o imprimir mapa para o relatório, não tem para outros usuários, outras pessoas que possam ler o seu relatório, não vou imaginar que a linha é feita à sorte, não vou saber de onde é que ela vem. A voltar em rede, eu vou selecionar todos os meus casos e vou limpar o contorno agora. Vou selecionar todos outra vez e vou também ativá-los de volta, metê-los para serem representados no mapa. Eles estavam a ser representados, mas só com um pontinho em preto e agora está ao ponto de volta colorido. De volta em predições também, eu vou desselecionar a minha predição. Antes de selecionar a minha predição, a minha função, todas as funções, essa função de mapear interferência não solicitou para nomear a sua predição. Ela está subscrevendo a predição anteriormente com o mesmo nome. Se vocês quiserem ter basicamente a sua área não filtrada e a sua área filtrada, o que eu recomendo é executar uma vez sem os contornos, como nós tínhamos aqui, tá? Daí voltar aqui e renomear a sua predição, dar um novo nome à predição para que esteja um nome diferente e daí executar a segunda vez com os contornos e vocês vão ter a cópia das duas predições, a não filtrada e depois a que está filtrada. Este é o screenshot errado, mas já dá para ver que vocês poderiam fazer o filtro dentro somente do contorno de serviço. E daí vocês podem sempre nomear a segunda predição para ter um nome diferente e dar um nome que único, que não vai ser subscrito mais tarde. Eu vou só desselecionar. Como este não é um projeto real que eu tenho que apresentar mais tarde, é só mesmo para o webinar de hoje, eu vou deixar o nome de padrão. De volta para a rede, as outras funções que nós temos aqui, a próxima, buscar canal. Esta buscar canal iria ser uma das funções que o mais certo vocês iriam usar, uma das primeiras funções que vocês iriam usar. O que ela vai fazer é verificar se existe algum canal
que poderia ser reusado. O fluxo para usar esta iria ser o importar plano básico, que foi o que eu fiz anteriormente, e eu importei todos os canais entre 198 até 300 para o canal. Em segundo caso, vocês não precisam de importar de o canal 198 até 300, eu é que fiz esse só para exibir o tempo que demora para importar 588 canais. O que agora eu vou fazer vai ser selecionar o meu canal proposto e executar essa função buscar canal. Daí eu vou verificar se existe algum canal que poderia ser reutilizado para a minha estação proposto 2. O plano para analisar, nós temos planos de Anatel. Eu vou usar o FM porque são canais de FM. Em seguida, o tipo de vítimas, eu vou usar o meu FM Incumbent, que vai ser esses canais que eu importei do plano básico. E, então vou clicar para executar ele. Ele vai demorar alguns segundos. Uma vez que termine, vai verificar se a minha estação proposto 2, se usasse um canal, se iria causar sobreposição em alguma das 588 estações. Aqui está, ele terminou e basicamente me está dizendo que eu poderia reusar o 198, 199 e o canal 200, informando que está pass. E o resultado, que nós vimos anteriormente de sobreposição, nós tínhamos basicamente dois resultados dentro de uma coluna. Aqui está separado para mais de uma coluna. Temos aqui a vítima e temos o interferidor. E podem sempre reorganizar este tipo de tabela. E eu, ao selecionar vítima e interferidor, já fiz essa reorganização. Nós temos aqui um que diz fail e potencial. Basicamente, nós estamos a causar sobreposição, o nosso proposto está causando sobreposição nesta que iria ser a vítima, esta licenciada, a existente. Sobreposição entre as duas são 100 a 100%. A distância entre a minha proposta e esta estação, 127 km.8. O hits, basicamente quantos canais em total existem que causam sobreposição neste caso na minha proposta, ou que a minha proposta, neste caso, a minha proposta está causando sobreposição. Existe dois casos. Existe mais uma estação sem ser a Vila Propício. Mas a Vila Propício é o pior caso e está sendo representado aqui. Em seguida, o interferidor. Basicamente, este me está causando sobreposição na minha proposta. A percentagem é 3.2. A distância entre a minha estação proposta e esta existente, 11.6 km. Existe só mesmo um canal que iria me causar sobreposição para mim. E temos basicamente em cada canal, de 1 a 1, que é o que a Anatel tem. E se a minha estação proposta usasse essa frequência, este canal, qual iria ser os dois piores casos que me iriam ocorrer? E quantos existem? Neste caso, iria existir 10 que me ia causar. E tudo para baixo nós temos a opção de fazer o download para ter este relatório, fazer o download deste relatório. Eu vou fechar este. Em seguida, o próximo que nós temos, antes de irmos em seguida, nesse caso só tínhamos três canais que podíamos ter usados, todos os outros diziam fail. Então, basicamente, em Brasília está bastante ocupado, não existe muita área onde pode ser reutilizado diferentes canais. Próximo caso, distância da fronteira. Se eu usar este canal de Goianápolis, selecionar ele, executar a distância da fronteira, não vou receber nenhum resultado. Aqui está, nenhum resultado no meu relatório. Por esse motivo, eu criei este canal fronteira. Executar ele, e a razão que não existe é que está bastante longe da fronteira. Acredito que sejam uns 500 km, dentro de 500 km da fronteira que tem que estar o nosso canal. E nós sabemos que o nosso proposto para o nosso canal de fronteira tem 745 km e ainda vai ter uma distância maior
para chegar a alguma fronteira. Usar fronteira, distância da fronteira, e daí tem aqui o meu resultado. Me vai apresentar até fronteiras mais próximas, a igual a dentro de uma distância de 500 km. Se for mais alta, não vai ser representado o resultado de alguma outra fronteira que possa existir. E aqui temos o país Bolívia. A distância do nosso canal para a fronteira mais próxima é 183 km. A distância mínima apresentada na resolução é 375 km. Por esse motivo, este caso vai ser reprovado. E aqui está a classe da nossa estação. Em seguida, o país Paraguai. A nossa estação da fronteira para a fronteira mais próxima do Paraguai, 382 km. A distância mínima é 375, por isso temos uma distância maior e por esse motivo este canal poderia ser, a coordenação deste canal com a fronteira do Paraguai poderia ser usada. Mas vai reprovar para Paraguai e por esse motivo a Anatel mais certo não vai permitir este canal. Eu vou fechar ele. Este foi um exemplo que eu fiz para ter os dois diferentes resultados. Fechar. Já falamos sobre distância entre canais. Em seguida nós temos aqui porcentagem de cobertura. Este aqui nós temos que primeiro criar a nossa predição. E em seguida ao executar esta funcionalidade nos vai perguntar qual é o vetor que nós gostaríamos de usar. Digamos, eu vou selecionar regiões. E depois a predição a ser usada, eu vou usar a predição que nós geramos de DVM. Limitação, o valor mais baixo que nós gostaríamos de ser considerado. Não nos apresenta aqui a unidade vai ser relacionada com o tipo de predição. Esta predição é DVM, eu tenho que meter limitação com unidades de DVM. Tenho aqui uma predição DBU e eu iria ter que usar DBU para as minhas unidades. Eu vou meter a minha limitação igual ao meu padrão, a minha paleta de cores, ao negativo 92 DVM. Codificação vectorial, este vai ser a codificação usada no arquivo vectorial. Basicamente existem várias codificações, como vocês podem ver aqui no menu drop-down, para o IBGE, os dois IBGE e BR regiões, vai ser o TF8. E é basicamente uma forma de pensar, vai ser relacionada, as codificações vão ser relacionadas com os acentos. Daí vou clicar em processar, que ele vai executar e me vai apresentar o resultado. E eu vou meter este resultado, vou tirar aqui um screenshot até mesmo do resultado. E eu vou em mapa, vou ativar a minha predição de volta, o meu DVM. Em mapa vou fazer o zoom out para exibir a minha mancha de cobertura e o Brasil. Vou em opções vectoriais, vou ativar o meu vetor das regiões brasileiras, atualizar ele. E daí eu consigo ver que a mancha de cobertura está cobrindo duas áreas, dois polígonos neste arquivo vectorial. E daí me está sendo representado o cálculo de quanto é que está sendo coberto. Temos Sudeste e Centro-Oeste, basicamente estes dois. Como vocês podem ver aqui, só existe duas linhas de resultado e nós podemos ver aqui neste que existe os que não têm cobertura, não vão ser representados neste resultado. E basicamente a razão para este aqui, 5 linhas não iria ser uma diferença grande, mas temos que lembrar outros arquivos vectoriais onde iam causar milhares, se não forem milhões de linhas. Eu vou desselecionar o meu regiões brasileiras, atualizar ele. Voltem à rede, navegar para baixo. O seguinte que nós temos aqui, perfil do terreno, é um diagrama do percurso entre duas estações. Então, se eu selecionar duas estações, nós podemos fazer o perfil entre as duas estações. Nós podemos ver aqui, eu vou tirar novamente um screenshot. Nós podemos ver aqui a nossa transmissora e a nossa receptora. A transmissora vai ser a primeira estação de cima para baixo que está selecionada, meu proposto.
nossa receptora vai ser a segunda estação selecionada da tabela na lista de cima para baixo, então existente. Se nós tivermos 3 estações selecionadas, a terceira vai ser ignorada. Daí, o diagrama nos está a informar o nosso terreno digital, a nossa linha de visão, e nós conseguimos ver que a nossa linha de visão, a linha divisada, está sendo obstruída, não existe linha de visão entre os dois canais. Conseguimos ver as linhas de Fresnel e existem duas linhas. A mais escura é a primeira zona de Fresnel, a segunda é 60% da zona do Fresnel. Nós temos em cima duas linhas, uma em vermelho que é o Free Space Loss, a perda de percurso livre, e em laranja a perda de percurso de acordo com o modelo de propagação, e temos os valores. E esta linha vai ser alterada quando nós movemos o nosso cursor horizontalmente, de lado para lado. Embaixo temos a informação em quilómetros, a distância da nossa transmissor até esse ponto, e em metros, a distância ou a altura, a elevação acima do mar. Há uma coisa para ler para elevação, é que não pode ser uma linha diretamente desenhada plana de um lado para o outro. Nós temos a curvatura da Terra e nós podemos ver as linhas. Talvez seja um pouco difícil de ler no webinar, mas a linha é redonda. E daí nós podemos ver onde é que está os 600 metros. Embaixo também temos aqui colorido o nosso clutter, onde está-nos a formar a área agricultural, a área florestal e temos outras áreas que podem ser representadas. Temos aqui a legenda do diagrama. Embaixo temos uma tabela. Esta tabela nos vai informar o nosso transmissor, o nosso receptor, as informações entre os dois e depois os resultados, basicamente a distância entre os canais, as perdas do percurso livre, perdas de percurso de acordo com o modelo de propagação, potência recebida, limitação, se existir alguma, e os parâmetros de percurso. Tudo para cima nós temos também a opção, eu vou tirar um screenshot só para trazer este para o meio da tela. Nós temos a opção para inverter as estações, basicamente enviar o receptor para ser o transmissor e o transmissor para ser o receptor. Um pouco de problema com o snip. E temos este aqui que nos permite modificar os parâmetros do diagrama. Parâmetros de estação. Este aqui vai ser só mesmo no diagrama. Essas modificações não vão ser salvas nos parâmetros da estação. Temos também parâmetros do modelo, selecionando diferentes modelos de propagação. E os parâmetros do modelo de propagação. Estes campos vão ser diferentes dependendo do modelo de propagação que você selecione. Digamos, o 526 só vai ter subpath e o clutter. Lonely Rice tem percentagem de confiança, confiabilidade, entre outros. Vou fechar este aqui. Os dois são iguais, é só diferente modelo de propagação. Calcular contorno, este confunde vários usuários. Este é o calcular contorno genérico, é o que nós criamos de início dentro do SpectrumE. Nós criamos o plotar contorno em específico para a Anatel. Este é genérico, o que lhe permite usar qualquer tipo de contorno do menu drop-down. Por exemplo, a Anatel está usando 1546 para interferência e serviço. Daí vocês iam ter que definir a intensidade de campo e nós vimos no campo sobreposição que existe vários valores sendo usados. Negativo 27, 6, 34 dB. Esse iria ter que ser definido. Contornos existentes, o que você deseja fazer, se existir algum contorno existente, preservar algum contorno que exista antes de criar um novo contorno, limpar os contornos das estações selecionadas antes de criar um novo, ou limpar todos os contornos antes de gerar novos contornos. Limpar todos os contornos de todas as estações. Em seguida, terreno, usar o terreno automaticamente ou ignorar o terreno digital. Por fim, a cor, que cor você deseja usar, e você pode definir de acordo com o tipo de contorno que você
vai usar. Eu vou encerrar este. Como eu informei, este é genérico. É basicamente nós fornecemos esta funcionalidade caso você deseje testar mais a fundo o plotar contorno. Você pode definir os valores e ver se realmente comprovar se nós estamos corretos ou errados. Ou também usar diferentes regulações caso desejado. Mais para baixo nós já falamos sobre calcular basicamente diferentes modelos de propagação, diferentes fórmulas, como apresentar mancha de cobertura no mapa. E depois temos o atualizar elevação, calcular HMNT. Basicamente estas duas funções, ao selecionar estações, ao executar esta função, vai preencher o campo relacionado, o campo elevação ou o campo HMNT, altura média do nível de terreno. E vai preencher os dois campos relacionados. Aqui está o campo elevação e aqui está o HMNT. Eu vou executar para as duas estações selecionadas. Selecionei para a proposta IA existente, executar novamente HMNT e verificar as duas os dois campos e nós podemos ver a elevação foi preenchida e o HMNT foi também preenchido. Navegar tudo mais para baixo, temos aqui o calcular IRP. Vocês, talvez vários de vocês já devem saber, mas alguns podem não saber. Nós só temos o campo IRP para o parâmetro da estação. Não temos o ganho, não temos perdas. Por esse motivo, temos esta calculadora onde você pode fazer esses cálculos para você identificar qual iria ser o IRP. Você iria meter os seus valores, calcular o IRP e daí copiar esse valor e usar na sua estação. Temos também aqui perdas de alimentador, que é uma calculadora separada, eu já ativei-a. Clicando no nome da função ou neste ícone, vai ativar essa calculadora. Tem aqui o tipo de linha, o comprimento da linha em pés ou em metros. Você pode sempre modificar este manualmente. Frequência a ser usada, que você vai considerar. Calcular e lhe vai calcular a perda da linha em dB. Diferentes tipos de linhas lhe vão apresentar diferentes perdas, mesmo usando o resto dos valores iguais, os diferentes parâmetros iguais. Vou fechar este aqui e de recalcular e me está a apresentar um valor diferente. Daí eu posso copiar, modificar a minha estação e eu iria inserir o meu valor IRP. Aqui está, e daí é só inserir novo valor. E eu posso duplicar ele com o novo valor caso desejado. E aí está a minha cópia com o novo IRP. As minhas antenas vai ser a sua livraria de antenas. Você pode carregar o seu próprio padrão de antena. O padrão de antena tem que ser no formato Planet. O formato Planet pode ter diferentes extensões, TXT, PRN, entre outras diferentes extensões. Uma coisa que eu gostaria também de apresentar, e aqui tenho alguns exemplos. Quando você importar estações do plano básico, se existir limitações, o padrão da antena vai ser importado para a sua estação, para a sua conta. Aqui tem aqui o número do plano básico e é a estação que foi importada em diferentes exercícios que eu fiz, mas está salvo na minha conta. Nós temos a função para exportar a rede como um arquivo CSV. Caso você deseje ter estas informações num arquivo CSV, você pode fazer o import ou o export. O tipo de objeto é só selecionar ele, digamos o FM, a rede, e vou selecionar a rede de hoje. Como vocês podem ver, é um menu drop-down. Não precisa ter nenhuma estação selecionada, não precisa de até mesmo ter a rede ativa. Clicar em processar, ele vai fazer o download do arquivo. E aqui ele já executou. Na minha máquina, arquivos CSV são abertos automaticamente em Excel. Eu vou abrir ele dentro de Notepad primeiro e também abrir em Excel. Em Notepad você consegue ver como é separado. É basicamente separado por uma vírgula.
cada campo. Em Excel, o meu Excel gosta de não executar corretamente por algum motivo. E aqui está ele. E vocês vão ter as suas informações dos seus canais exportados. E aqui tem os meus 21 canais que eu tenho na minha rede, com o nome de cada coluna. Encerrar o Excel. Encerrar aqui e fechar este. Por fim, temos também a funcionalidade de exportar a sua predição para fora de SpectrumMe. Temos para exportar para arquivo Shape e temos para exportar para arquivo de Google Earth QMZA. Exportar primeiro para Shape, daí você pode selecionar a sua predição, o nome da predição e a limitação da predição, digamos, no BT2. Novamente, não existe aqui a unidade, porque a unidade vai ser relacionada com a sua predição. Clicar em processar e ele vai fazer o download do arquivo em formato shape. E daí vocês podem abrir dentro do Google Earth, até mesmo dentro de ArcGIS. A fechar este caso, por fim, o exportar para Google Earth. Exportar para Google Earth, a minha recomendação é primeiro ativar a sua predição no mapa para verificar de como é que ela está no mapa e verificar a sua paleta de cores. Ao executar o exportar para QMZ, para Google Earth, vai exportar usando as cores da sua paleta de cores, usando os mesmos valores. E ao mesmo tempo, se você selecionar todos os seus canais e executar o exportar para Google Earth, ele vai exportar também onde os canais estão localizados. Exportar para Google Earth, aqui pede qual é a predição. No menu drop-down, eu vou selecionar a que eu tenho, processar, ele vai ser exportado para Google Earth, para arquivo Google Earth, daí eu posso abrir ele dentro de Google Earth. E o meu Google Earth está abrindo. E daí tenho a minha mancha de cobertura sendo exportada para Google Earth. E igual com os arquivos vectoriais de Shape, é só exportar eles para fora desta pasta zip, abrir ele dentro do Google Earth. Vou dizer que não neste caso. E antes de representar ele no mapa, eu desejo modificar aqui o estilo para ser só o outline. E meter ele vermelho. Ok. E daí exibir ele. E daí nós conseguimos ver os dois. E como eu informei, uma vez que você tem a estação selecionada, lhe permite ver as informações da estação. Dentro do Google Earth, estas informações não são levadas em consideração para nada, devido a Google Earth não é um software para análise técnica. Como vocês podem ver aqui, os campos são exportados como descrição. Vou fechar este e daí vamos então começar a ler as perguntas. Eu fui informado de duas perguntas neste momento. O ajuste de ERP HTX, basicamente esta funcionalidade aqui em cima, a ERP HTX, deve ser feito apenas no canal proposto ou em todos que serão considerados. Iria ser em todos que serão considerados para levar em consideração as diferentes distâncias recomendadas na resolução. Como posso procurar um canal livre para utilização em uma determinada localidade? Basicamente, esse iria ser o buscar canal. A forma que iria ser executada essa funcionalidade é você inserir, o que eu recomendo e você deveria fazer é primeiro criar a sua estação. Se você não tiver uma, só adicionar, ver, editar e preencher os campos que você sabe. Canal, eu iria recomendar só meter um canal
mais ou menos no canal que você deseja ter. Digamos que a sua pesquisa vai ser, digamos, entre 250 até 270. Eu iria meter aqui talvez 255 só para ter o canal e a frequência, mas deveria de preencher tudo outra informação, a altura da antena, as coordenadas, potência, porque esses vão ser levados em consideração para o contorno. Então eu usei basicamente este de Guanápolis. Digamos que eu quero ir pesquisar um canal que seja ao redor desta localização, destas coordenadas. Daí eu fiz o importar plano básico. Eu fiz a faixa da frequência de 198 até 300, mas isso foi para ir obter todos os canais que possam ser existentes. Mas você pode mesmo pesquisar se você era para 250 até 270, o que eu recomendo é ir 2 canais abaixo, por causa da resolução. Eu até gosto de ir 4 canais abaixo, então eu iria importar 246 até, se fosse 270, eu iria ir também 4 canais acima, só para considerar os 2 canais adjacentes. Neste caso, iria meter mais só para estar com a consciência livre. E daí importar ele como FM existente. Eu não vou executar este import porque vai basicamente aumentar os 588, vai duplicar resultados. Daí iria ser buscar canal e usar a mesma funcionalidade. Plano para analisar vai ser o FM, porque é os canais de FM. Se você usar TV, tem 3 opções para TV. Os tipos de vítima vai ser os FM incumbent, que é os que eu tenho neste momento já importados, e executar esta funcionalidade. Daí iria ser analisar o relatório que é informado e verificar se existe algum canal que informa pass. Nós podemos reorganizar aqui pelo estado, ter aqui o FEL, reorganizar novamente. Eu só tenho estes 3 que estão a dizendo pass, que passam, que poderiam ser reutilizados. Eu iria ter que verificar o porquê que não existe canal 200, 199 e 198 no plano básico importado. Pode ser que esses 3 canais sejam para serviço específico, digamos federal ou algo assim. Aqui nos Estados Unidos eles fazem isso. E aqui tinha um que iria ser potencial. Neste caso não encontrei nenhum que seja que não iria ter. Se eu reorganizar pelo overlap do menor para o maior, aqui tenho basicamente vai de 0 para 41 o resultado. Fazer para o segundo caso eu tenho aqui 3.2. E este potencial e o pass e o fail, o que foi nos solicitado, pass vai ser quando a sobreposição é 0, quando a sobreposição é entre, acredito que iria ser entre 0.1 ou 0.1 até, acredito que seja 6%, iria ser potencial. Eu posso estar errado com o Anatel, se iria ser 6% de sobreposição ou 12%, não me lembro o valor exato, mas iria ser potencial. E tudo acima desse valor iria ser para fail. Fechar aqui este resultado. Tenho aqui uma pergunta de como converter arquivos de antena que não estão em Planet. Não existe exatamente uma resposta para esse caso. A razão é que existem vários formatos de antena. Mas para o formato de Planet, eu tenho aqui um exemplo dentro do meu projetos. Tenho exemplo de padrões de antena. Esse é basicamente como o arquivo é formado. E basicamente
este é o formato, o arquivo é open source. Se vocês tiverem dificuldades em converter arquivos de antena, por favor me informar e eu lhes posso fazer um webinar em específico sobre este formato. Este formato não é um padrão, mas não é um padrão feito pelo pela nossa equipe. Se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar, eu uso este como exemplo, é uma outra companhia e lhe informa quem é que criou este tipo de padrão de antena, o formato Planet, que foi o nome da agência, o nome é MSI, e lhe informa de como é que é codificado. Como vocês podem ver, este não é nosso, isso significa que não fomos nós que criamos. A única parte que eu não considero correto é a extensão. Eles estão metendo a extensão MSI. Neste momento, o Microsoft Installer também tem a extensão MSI. Por esse motivo, nós bloqueamos antes de vocês conseguirem fazer o upload do arquivo, só porque instaladores podem podem ter vírus. Dentro do início, em documentação, em documentos, nós temos manuais em português. Esse é relacionado com a parte de Anatel, o que nós falamos sobre hoje. E temos aqui padrões de antenas. Eu gosto de usar o Sinclair para exemplo, porque eles têm diferentes tipos de antena, Omni, colinear, Yagi, entre outros, e têm diferentes formatos. Aqui é o que eu informei, existem vários formatos, e eles só têm alguns, não todos os formatos que existem. Mas eles têm o formato Planet, e daí vocês podem fazer o download, e eu já fiz 1 ou 2 anos atrás, e obtive 200 casos para Yagi, e 800 qualquer coisa para colinear. E para mim é um bom exemplo de como é que os padrões de antena são escritos no formato Planet. E como eu informei, a extensão pode ser diferente, pode ser PRN, pode ser TXT. Nós estamos a ficar sem tempo para a parte das perguntas. Como Augusto falou, como ele informou, nós vamos pegar em todas as perguntas e vamos, as que não conseguimos responder hoje, nós vamos responder via e-mail para os usuários que fizeram as perguntas. Se vocês tiverem subscrições, eu informo sempre, gosto de informar, parte da sua subscrição para a sua assinatura. A parte da assinatura, o preço dela, já inclui suporte técnico. Por isso, qualquer hora que vocês tenham dificuldade, que tenham dúvidas, é só entrar em contato com a nossa equipe para nós ajudarmos a você.